pessoal, no exercício 11.10 pediu que você sugerisse um experimento utilizando o álcool marcado isotopicamente que provaria que a formação de um sulfonato de alquila não provoca a clivagem da ligação CO de um álcool. A utilização de experimentos com átomos marcados isotopicamente já foi discutido em exercícios que nós trabalhamos no capítulo 15 e 14 dos aromáticos. E só retomando rapidamente, a ideia então é utilizar elementos que tenham marcação isotópica, ou seja, um isótopo diferente do isótopo mais abundante do elemento químico, para que o acompanhamento desse elemento químico seja diferenciado durante a reação e permita que a gente visualize um mecanismo. Como o alvo aqui é entender que mecanisticamente, que durante a conversão de uma hidroxila em bom grupo abandonador a partir de um álcool, utilizando um sulfonato de alquila, a ideia é entender que o oxigênio que faz parte da estrutura do sulfonato de alquila é o oxigênio que estava na estrutura do álcool e não o oxigênio que estava presente no cloreto de sulfonila. Então, para que a gente identifique isso, essa reação poderia ser feita utilizando marcação isotópica no oxigênio do álcool. Então, o que é essa marcação isotópica? O oxigênio de massa mais abundante, o isótopo mais abundante na natureza é o oxigênio de massa 16. Experimentos controlados podem ser feitos fazendo a modificação desse oxigênio e inserindo oxigênio 18, ou seja, o oxigênio de massa 18, o isótopo 18. E aí, nós conseguimos diferenciar esse oxigênio de outros oxigênios que estão no meio reacional, porque esse oxigênio não é o isótopo 16, é o isótopo 18. Então, nessa reação, a ideia é entender que este oxigênio do álcool é preservado quando esse grupo é convertido em um grupo abandonador utilizando um cloreto de sulfonila. Então, nessa reação, eu vou representar aqui de forma geral como R e o restante do grupo, mas lembrando que dentre os grupos que a gente já discutiu, R pode ser o cloreto de mesila ou cloreto de tosila, por exemplo, tá? Então, nessa reação, o que vai acontecer é que a gente vai acompanhar esse oxigênio 18 para entender que no final dessa reação a gente consegue identificar a presença desse oxigênio no meio. Então, para a conversão dessa hidroxila em um bom grupo abandonador, vocês já sabem que a reação acontece a partir do ataque do oxigênio ao enxofre do cloreto de sulfonila. A ligação mais fraca é a ligação π, ela se quebra mandando o par de elétrons para o orbital do oxigênio. De forma simplificada, e prestem atenção, vocês só vão fazer isso a partir do próximo capítulo, onde eu vou explicar melhor, mas de forma simplificada eu posso representar no mecanismo essa ligação quebrando e indo para o oxigênio, e esquematicamente, fazendo essa seta com duas pontas, eu posso mostrar que na etapa seguinte ela voltaria e a dupla seria refeita, e nesse momento o cloro sairia como grupo abandonador. Então vejam, fazer essa seta dupla me economiza fazer duas etapas de mecanismo. É um recurso possível, mas que por hora vocês vão guardar para usar na última avaliação. Feito então isso, considerando então que uma base vai capturar o próton ligado ao oxigênio e que com isso a saída do cloreto, nós temos a ligação entre o oxigênio e o grupo, que é o grupo abandonador, que é o grupo sulfonato. E lembrando que esse R aqui pode ser o R do grupo mesila ou R do grupo tosila. Então, esse experimento mostraria pra gente que a ligação CO, essa ligação não sofre clivagem hora nenhuma, né? Essa ligação não quebra durante a conversão dessa hidroxila em bom grupo abandonador, porque a gente percebe que a reação ocorre a partir do ataque do oxigênio ao enxofre, não havendo nenhum ataque no grupo alquilo que poderia promover essa quebra. E isso pode ser confirmado mecanisticamente, porque usando a marcação isotópica a gente veria no final
quando o grupo abandonador está ligado, que este oxigênio aqui é diferente dos outros, porque esse seria um oxigênio 18, enquanto os outros oxigênios seriam oxigênios de massa 16. Então, utilizando essa marcação, a gente consegue identificar o caminho provável no qual uma reação química ocorre. No exercício 11.11, diz o seguinte: uma exceção ao que acabamos de dizer está relacionado com a síntese de ésteres assimétricos, nas quais um grupo alquila é um grupo terc-butila e o outro grupo é primário. Por exemplo, essa síntese pode ser realizada através da adição de álcool terc-butílico a uma mistura de álcool primário e ácido sulfúrico a temperatura ambiente. Então, esse exercício ele vem de um contexto onde a gente já discutiu que a reação entre álcoois em meio ácido, onde a gente considera a reação de dois equivalentes de um álcool, poderia levar então à formação de éteres. Mas qual que é o grande problema nessa reação? Se a gente quer fazer éteres que não sejam simétricos, né? Ou seja, readicindo dois grupos entre si formando éteres simétricos, se a gente quer éteres assimétricos, as reações se tornam mais complicadas, porque poderia ser este álcool atacando este álcool, levando a um tipo de éter, ou poderia ser este álcool atacando ele mesmo, levando um segundo tipo de éter, poderia ser este álcool atacando ele mesmo, levando a um terceiro tipo de éter. Então, para não ter uma mistura com vários produtos diferentes, uma alternativa para essa reação, como foi dito, é fazer uma reação onde inicialmente a gente tem que no balão de reação é adicionado o álcool primário. Esse álcool primário, então, ele é colocado catalisador ácido. Por quê? Porque aí nessa etapa a gente tem a protonação desse grupo, enfim, a gente tem a ionização, mas lembrando que esse álcool está em excesso, então a gente tem a presença desse álcool protonado, mas nós temos também a presença desse álcool não protonado, porque ele é o solvente também da reação, então ele está aqui em excesso. Então, nesse meio reacional, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu tanto tenho o álcool na sua forma básica, quanto eu tenho esse álcool na sua forma ácido conjugada. Nessa mistura reacional, então, é feita a adição do álcool terciário posteriormente. Por quê? Porque este álcool terciário, quando ele é adicionado, o que a gente já discutiu aqui algumas vezes? O álcool terciário, contendo um carbono terciário, em condições ácidas, esse carbono terciário, vocês já sabem que leva à formação de carbocátions estáveis. Então, uma vez que o meio é ácido, a adição desse carbono que vem no álcool terciário ao meio ácido leva à formação de carbocátions. Então, nessa reação, a gente considera que para que haja a formação do carbocátion deve ter um grupo abandonador. A hidroxila não é grupo abandonador, mas este grupo é convertido pela protonação. Então, com a protonação, a hidroxila agora tem a possibilidade de eliminar água como grupo abandonador. E o resultado disso, então, é que nós temos a possibilidade, em função de um meio que é prótico, né? Nós temos aqui um meio prótico, que é o álcool primário, que é o solvente também da reação. Nós temos a possibilidade de uma saída de uma molécula de água, e com a saída de uma molécula de água como grupo abandonador, ocorre a formação de um carbocátion terciário e a saída da molécula de água. Por que isso ocorre? Isso ocorre muito simples, porque carbocátion terciário é estável, uma vez que ele é estável e o meio é um meio prótico, ou seja, um meio positivo, né, que tenha prótons, esse meio favorece a formação desse carbocátion, que é um carbocátion terciário. Qual é a vantagem disso? A vantagem é
Aqui forma carbocation terciário. O álcool primário, se isso acontecesse a partir deste álcool protonado aqui, se essa água saísse, levaria a carbocation primário. Essa etapa aqui de formação de carbocation não seria favorecida. Aqui seria. Então, o que ocorre? Uma vez que o carbocation terciário se formou no meio, o álcool primário, na sua forma básica, vai reagir com o carbocation. Então, nessa reação, a gente vai ter que este álcool não protonado, ou seja, o álcool na sua forma básica, que tem os pares de elétrons disponíveis do oxigênio, usa o par de elétrons para atacar o carbocation terciário, compensando essa carga, formando uma ligação. Então, com esse ataque que a gente acaba de representar, a gente tem que o álcool primário se ligou ao carbono terciário, que era o carbocation. O álcool que atacou estava na sua forma básica, com os pares de elétrons disponíveis, então o oxigênio acabou ficando com uma ligação a mais e um par de elétrons foi usado para formar a ligação entre o carbono e o oxigênio. E o resultado disso é um éter protonado. Então, na etapa seguinte, para que a gente tenha a formação do produto, esse éter protonado vai sofrer a captura do próton, que pode ser aqui promovido, demonstrado pela água, que foi o grupo abandonador da etapa anterior, por exemplo, ou a gente poderia mostrar a partir de outro álcool primário também. Então, a água usa o par de elétrons, captura esse próton, o par de elétrons deixado compensa a carga e no final a gente tem a formação do éter a partir desses álcoois. Então, por que esse método tem êxito, né? Esse método tem êxito porque, como eu falei para vocês, nós temos dois álcoois na reação. Esses dois álcoois na reação são um primário e um terciário. Como existe um álcool terciário e o álcool terciário leva a um carbocation terciário, que é muito mais estável e nem se compara a um carbocation primário. Então, uma vez que o álcool terciário é colocado no meio reacional, ele vai ser convertido no seu respectivo carbocation terciário rapidamente. E uma vez que esse carbocation está disponível no meio, o único caminho, o caminho mais provável é realmente da reação do carbocation com o álcool primário, não havendo a possibilidade de acontecer o inverso. O que seria o inverso? Formar-se um carbocation primário e o álcool terciário atacar. Então, esse caminho é favorecido porque o álcool terciário vai formar carbocation, o álcool primário não, tá? No exercício 11.12, já temos um outro método para a formação de éteres, que não é a reação em meio ácido, como foi visto no exercício anterior. Nesse método, né, que é a síntese de Williams, é um método para a síntese de éter, utilizando condições diferentes. Nesse exercício, então, pede para a gente esboçar dois métodos para a preparação do isopropil metil éter. Então, primeiro a gente tem que entender o que a gente quer preparar. A gente quer preparar o isopropil metil éter. Então, aqui o grupo isopropil, a ligação éter e o grupo metil. Então, nós precisamos preparar esse reagente. A síntese de Williams é uma síntese que é feita utilizando o contrário do slide anterior, que era o meio ácido. Na síntese de Williams, a gente usa meio básico. Então, o meio básico que é usado nessa reação é um meio fortemente básico a partir de alcóxidos. Então, o que a gente precisa identificar aqui é qual parte desse éter poderia ser o alcóxido e qual parte poderia ser a parte que vai reagir com o alcóxido. Então, a gente poderia pensar o seguinte, a gente pode pensar aqui a quebra dessa molécula ao meio e os fragmentos é que vão gerar os dois métodos possíveis, tá? Eu vou pensar o seguinte, eu vou pensar no primeiro método
como sendo este segundo pedaço, como sendo o reagente que gera o alcóxido. Então, a cadeia dessa porção que eu fragmentei é essa cadeia do grupo isopropil. Para a formação de alcóxidos, nós já discutimos que os alcóxidos são formados a partir de álcoois. A formação de um alcóxido, que é uma base forte a partir de álcoois, eu já mostrei para vocês, pode ser feito segundo dois métodos. Nós podemos fazer isso utilizando, por exemplo, o sódio metálico, ou nós podemos fazer isso utilizando, por exemplo, o hidreto de sódio. A diferença é que usando só o sódio aqui está na sua forma metálica, a forma não oxidada. Nessa etapa a gente teria uma oxirredução. Nessa etapa aqui o sódio já está oxidado, então a reação seria não a partir do sódio oxidando, mas a reação de captura do próton seria via hidreto, ou seja, que seria no segundo método um mecanismo iônico, e aqui seria uma oxirredução. Mas independente, o resultado disso é que ocorre a saída do próton, a formação de gás hidrogênio, e o par de elétrons deixado dá origem ao íon alcóxido, que a gente já vem trabalhando bastante. O alcóxido é um exemplo de uma base forte dentro da química orgânica. Essa discussão já foi feita nas aulas, vocês podem voltar lá. E aí essa outra porção que precisa se acoplar ao alcóxido, nós podemos pensar como sendo um grupo R, um grupo alquila, nesse caso especificamente é um grupo metila, carregando um grupo abandonador. Vamos chamar aqui de leaving grupo, né, da forma como está até inclusive na resolução. Quem são os grupos abandonadores que nós trabalhamos nesse capítulo? São os halogênios, como cloro, bromo, iodo, ou os grupos sulfonila, como o cloreto de tosila, o cloreto de mesila. São grupos abandonadores possíveis. Então, aqui podia ser qualquer um desses grupos abandonadores. Então, poderia ser um haleto de alquila ou um sulfonato de alquila. Então, nós poderíamos trabalhar com qualquer um desses grupos. Então, a reação em si agora é muito simples. Nós temos uma base forte. Essa base forte, então, usa o par de elétrons para atacar o carbono que carrega o grupo abandonador, e com isso ocorre a formação entre o oxigênio e o carbono e a saída sincronizada do grupo abandonador. Então vamos lá. Este ataque, então, da forma como eu representei, leva a uma substituição SN2. O grupo abandonador, seja ele quem for, está sendo substituído pela base, que nesse caso atacou um carbono, doando o par de elétrons, então se comportou como um nucleófilo. Esse nucleófilo é um nucleófilo forte, o que é característico da SN2, precisa de nucleófilo forte para que a reação aconteça rapidamente de forma sincronizada com a saída do grupo abandonador. O resultado desse ataque, então, é que a gente conseguiu ligar o oxigênio do alcóxido ao grupo metila. Então, um dos pares de elétrons foi utilizado para estabelecer a ligação entre o oxigênio e o grupo metila. Uma segunda possibilidade para essa reação poderia ser pensada invertendo os fragmentos. Então, o alcóxido, agora, nós poderíamos pensar o alcóxido como sendo proveniente do metanol, pensando em situações, como eu coloquei para vocês, situações de formação do alcóxido correspondente, que poderia ser o hidreto de sódio ou o sódio metálico. Vou colocar aqui o hidreto de sódio, por exemplo, e o resultado disso seria a formação do alcóxido. Vamos fazer direitinho, né? Então, como eu já venho trabalhando com vocês, se a gente prepara o alcóxido a partir do hidreto de sódio, qual é o raciocínio? O hidreto de sódio é diferente do sódio metálico. O sódio metálico seria o sódio na sua forma atômica. Já o hidreto de sódio já seria um composto iônico, formado a partir da oxidação do sódio a sódio+, e a redução do átomo de hidrogênio a um átomo de hidreto. Como a gente já vem trabalhando,
O sódio, quando está na forma metálica, ou seja, com elétrons disponíveis, ele é reativo porque ele pode promover a redução de outros elementos químicos enquanto ele se oxida. Mas já nos compostos iônicos, onde o sódio, o potássio já está oxidado, a forma oxidada não é reativa. Então, nós poderíamos simplificar o raciocínio, por exemplo, até suprimindo a representação do átomo de sódio durante a demonstração do mecanismo, tá? Por quê? Porque ele não é reativo na forma oxidada. Agora, se a gente optar por representar, a gente vai estar sempre representando o sódio carregado positivamente, aproximando das espécies negativas, formando pares iônicos. Então, nessa reação, o que ocorre? O que ocorre nessa reação é que a parte reativa é o hidreto. Hidreto é uma base muito forte, a gente já discutiu isso. Essa base forte, então, usa o par de elétrons para atacar esse próton, né, em função do caráter positivo, por ele estar ligado ao oxigênio, que é mais eletronegativo. Quando esse hidrogênio sai como próton, o par de elétrons deixado gera um par de elétrons a mais para o oxigênio, ou seja, forma-se o alcóxido. Então, o alcóxido pronto e a saída da molécula de H2. O que eu falei? Se eu representasse o sódio no começo, eu ia seguir o meu raciocínio representando o sódio como par iônico de todas as espécies negativas que eu demonstrasse no meio reacional. Então, o alcóxido aqui eu representaria como alcóxido de sódio. Então, aqui o alcóxido está pronto, a base do meio está pronta. Então, a outra parte do éter, nós vamos representar, então, como o substrato orgânico que carrega o grupo abandonador. Então, neste caso, nós vamos pensar que esta parte é a parte que tem o grupo abandonador, que pode ser o grupo abandonador pode ser cloro, bromo, iodo, ou o cloreto de tosila ou cloreto de mesila. Uma vez que a gente tem uma base forte, ou seja, um nucleófilo é forte porque tem carga negativa, vamos pensar, é doador de par de elétrons. Qual é o melhor doador de par de elétrons? Quem está cheio de elétrons. Este carbono, todos esses grupos que eu estou colocando para vocês são grupos retiradores, então esse carbono tem um caráter positivo. Em função desse caráter positivo, o alcóxido doa par de elétrons para esse carbono, se liga a esse carbono, levando a saída sincronizada do grupo abandonador. Então, novamente, nós temos aqui uma reação de substituição do grupo abandonador pelo grupo que atacou, que no caso é o alcóxido, que no mecanismo sincronizado. Então, a substituição sincronizada é um mecanismo SN2. Então, com este ataque, a gente chega no mesmo produto anterior, né? A gente chega num éter, onde a gente acoplou o grupo metila a um grupo isopropil, tendo uma ligação éter entre eles. Na letra B, pede que vocês discutam qual dos métodos 1 ou 2 pode levar ao melhor rendimento. Então, vamos pensar. Nos dois casos, a gente está discutindo que são mecanismos de substituição SN2, onde uma base forte reage com o substrato orgânico que carrega o grupo abandonador. Qual é a diferença? Aí nós precisamos voltar no conceito de uma reação SN2. Além de necessitar uma base forte, vocês também sabem que esse mecanismo sincronizado, ele envolve o ataque da base forte pelo lado oposto à saída do grupo abandonador. Como é um movimento sincronizado, a gente tem que pensar que o grupo abandonador está cheio de elétrons, carregando elétrons. Então, a aproximação da base, que também está cheia de elétrons, não poderia ser pelo mesmo lado. Então, os lados opostos têm a ver, então, com o ataque, levando a um maior distanciamento entre esses grupos que têm tantos pares de elétrons e geraria interações repulsivas. Então, uma outra característica da SN2 é que ela ocorre preferencialmente com substratos orgânicos menos impedidos estericamente. Então, a ordem de reatividade numa reação SN2 é: os metílicos são mais reativos que os primários, que são mais reativos que os secundários,
sendo os terciários não reativos via SN2. Então, nessa reação, o procedimento que levaria a maiores rendimentos seria o procedimento 1, onde o substrato que sofre ataque é o substrato metílico, e dentre os substratos que existem, esse é o de menor impedimento estérico. É o menos impedido porque é o menos substituído. O carbono está com 3 átomos de hidrogênio. Então, a aproximação do nucleófilo a um carbono menos impedido, ela é favorecida, então esse caminho vai acontecer de forma preferencial. Além disso, vocês aprenderam que as reações de substituição, elas têm a competição das reações de eliminação. Cuidado! Toda vez que a gente tem base forte no meio, a competição que a gente está falando é sempre de mecanismo 2. O mecanismo bimolecular é o mecanismo onde ocorre, onde está disponível uma base forte na reação. Então, via o mecanismo bimolecular, o que a gente tem que pensar? A partir do momento que os substratos se tornam substratos com maior impedimento estérico, por exemplo, aqui a gente está falando de um álcool secundário, então é um álcool que está entre 2 carbonos, quando o substrato se torna mais impedido estericamente, acessar este carbono se torna mais difícil. Então, no segundo método de reação, quando a gente considera que o substrato orgânico, então, é um carbono que carrega o grupo abandonador, é um carbono secundário, como eu falei para vocês, esse carbono ele passa a ser um carbono com maior impedimento estérico e, portanto, menos acessível ao ataque do nucleófilo. Então, o nucleófilo do segundo método, que é o metóxido, apesar dele ser um nucleófilo pequeno, ele tem dificuldade de se aproximar de um carbono secundário, que é o carbono que carrega o grupo abandonador, é o carbono com uma característica positiva e passiva desse ataque. Agora, o que a gente tem que lembrar? Enquanto o carbono tem impedimento estérico, o hidrogênio não tem impedimento estérico associado, porque o hidrogênio está na extremidade da cadeia. Então, o que começa a acontecer no método 2 e que a gente não visualizaria no método 1? Carbono secundário, na presença de nucleófilo forte, lembrando que quem é nucleófilo também pode ser base, bom doador de par de elétrons. Quem é bom doador de par de elétrons para o carbono pode ser também bom doador de par de elétrons para o oxigênio, não necessariamente, já coloquei nas aulas algumas diferenças, mas nesse caso a gente tem tanto base quanto nucleófilo. Então, o oxigênio pode usar o par de elétrons não para atacar o carbono, mas sim para abstrair o próton vizinho ao carbono, retira o próton. O par de elétrons deixado é utilizado para formar uma ligação pi carbono-carbono e nesse momento ocorre a saída do grupo abandonador. Essa diferença de mecanismo seria um mecanismo onde, então, o ataque não seria o carbono, seria o próton, e o resultado disso seria a formação de uma ligação pi carbono-carbono, ou seja, um alceno, e a saída de metanol, porque o metóxido capturou um próton, e a saída do grupo abandonador, seja ele qual for que a gente vai usar. Então, ou seja, a gente teve a formação de um alceno, que vocês sabem que então é um mecanismo de eliminação. Como é um mecanismo sincronizado, vejam, capturou o próton, de forma sincronizada formou-se a ligação pi e de forma sincronizada teve a saída do grupo abandonador. O meio é básico, então a gente tem aqui condições de mecanismo bimolecular. Olha, gente, presta atenção. O mecanismo 1, ele é característico de condições onde não tenha nucleófilos fortes. Então, ele está relacionado a condições ácidas. Tá? Já este mecanismo bimolecular está associado a condições básicas. Então, resumindo, o segundo método, ele fornece rendimentos inferiores ao primeiro método, porque além de ter um carbono mais impedido, que dificulta o ataque, ele tem a competição com o mecanismo E2, que levaria ao produto de eliminação, que é um alceno, e não ao produto de substituição desejado, que no caso é o éter.
Então, se o objetivo é um éter usando essas condições de síntese que é a condição de Williamson, é melhor que a gente use substratos menos impedidos para evitar essa competição entre os mecanismos de reação.